Analisando índices e indicadores da região administrativa de Franca, apresentaremos uma visão baseada em dados e fatos. Olhando de fora para dentro, veremos os problemas que o Estado, o país e o mundo enxergam na região, entendendo como ela aparece aos olhos de quem a vê, e não aos olhos dos locais. Mesmo que algumas conclusões possam parecer distantes da realidade para quem vive na região e convive com suas particularidades, é fundamental entender que é assim que a região é vista e analisada por quem a pesquisa. Especialmente por pessoas procurando locais para viver, e organizações procurando locais para investir. 4 foram os problemas sistêmicos identificados. O primeiro foi a disparidade econômica, social e de indicadores entre os municípios. Além do porte, as características econômicas e sociais dos municípios são muito distintas, e, por vezes, até conflitantes dentro de um mesmo município. Como consequência, temos uma integração regional incipiente. O segundo, a baixa atividade econômica. Os indicadores econômicos apontam baixa atividade, com tendência à estagnação, e, em alguns setores, ao decréscimo. Como resultados podemos citar, entre outros, o aumento da informalidade e das famílias inscritas em programas de baixa renda. O terceiro, a ausência de vocação regional. A cidade líder da região passa por uma lacuna em sua vocação, com o setor pela qual era conhecida em decréscimo acentuado, e sem tendência à recuperação. Associado à baixa integração e à disparidade entre os municípios, temos como consequência a ausência de vocação regional, que potencializa a baixa atividade econômica. E o quarto são os indicadores ruins. Nos indicadores oficiais, a região apresenta baixo desempenho. Em geral, abaixo das médias estaduais e nacionais. Nos indicadores competitivos, a região não é sequer citada em alguns, e naqueles onde as cidades maiores são consideradas, o desempenho é pífio. Como resultado, a região apresenta baixa atratividade para pessoas e investimentos. Para endereçar a solução dos problemas, propomos 3 linhas de ação, que devem ser executadas concomitantemente. Precisamos reposicionar a região nos indicadores, tornando-a atrativa para pessoas e investimentos. Revendo e corrigindo os dados incorretos, e planejando e executando ações para melhorar os indicadores cujo desempenho não seja satisfatório. Em paralelo, integrar a região com foco nas questões humanas. Criando condições para que as administrações das cidades da região foquem a atenção nas questões humanas, relacionadas à saúde, educação, segurança, transparência, acessibilidade, sustentabilidade, etc., de forma cooperada e conectada entre as cidades, estimulando a integração regional e estabelecendo um caminho comum para se tornar uma região com melhores condições para se viver. E retomar a atividade econômica. Potencializando a vocação nascente na cidade líder, através da estruturação de serviços de BPO para marketplace, administração, gestão e jurídico. Além de estimular e consubstanciar a integração do agro com a indústria regional de produtos alimentícios, químicos, têxteis, farmoquímicos e biocombustíveis. As ações propostas são claramente interligadas, e o ponto de conexão é o fator humano. No pós-pandemia ficou claro que o importante para os empreendimentos e para as cidades são pessoas qualificadas, o que pode ser endereçado qualificando os residentes, e atraindo pessoas já qualificadas. Assim, a proposição é estruturar as ações em 3 eixos sustentados pela tecnologia, que se complementam e se apoiam. Eixo da informação. Manter os dados e fatos corretos, confiáveis e disponíveis para divulgação e planejamento é essencial não só para ajustar o posicionamento dos municípios e da região, como para identificar e potencializar as forças e oportunidades, e para mitigar as fraquezas e ameaças. A proposição é a criação de um observatório intermunicipal apoiado pelo governo do estado, trabalhando em estreita parceria com instituições como a Unesp, a Fundação SEAD e o Centro Paula Souza, que poderiam fornecer conhecimento, métodos e pessoas. E utilizando a infraestrutura computacional e de serviços da Prodesp. Eixo de capacitação.
Para atender às demandas que serão geradas pelas ações propostas para a retomada da atividade econômica, é essencial capacitar ou recapacitar a mão de obra local, e oferecer condições para que pessoas de fora migrem para a região procurando capacitação e emprego. A proposta é ajustar as ementas e ampliar a oferta dos cursos das instituições de ensino técnico e superior com atuação na região, como as ETECs, a FATEC, a Unesp e a Univesp, além de firmar parcerias com empresas para apoiar os ajustes nos cursos e absorver a mão de obra gerada, bem como com governos e instituições para apoiar a formalização dos empregos. Também será necessário contar com o apoio de instituições estaduais ligadas ao agro, como o IAC e o CAT, para capacitar e integrar o agro com a indústria local. Com a tecnologia, as relações humanas vêm passando por um processo de transformação acelerada. A pandemia não só acelerou ainda mais essas transformações, como mostrou que é possível olhar mais para o indivíduo, ou cidadão, e tratar as dores específicas de cada um. As cidades que encontraram modelos de gestão que criam uma camada de amortecimento entre a política e a administração, apresentam melhores condições para atender a esta nova demanda individual, e, portanto, tornam-se mais atrativas. Países que dedicaram atenção à tecnologia e à transformação digital do governo, visando a melhoria do atendimento ao cidadão, também se tornam mais atrativos. A nova visão, centrada na vida de cada um, e não mais nas instituições, deixa cada vez mais claro que, nós vivemos no mundo, moramos em uma cidade, e queremos atenção individual. Esta realidade, aparentemente complexa, só é possível com o uso intensivo de tecnologia. Os governos que não perceberem que esta guinada radical, que já estava em curso e foi acentuada pela pandemia, aconteceu, e não tem volta, ficarão cada vez mais distantes da realidade. Eixo de integração. A solução para essa visão, centrada no indivíduo inserido no entorno, sem fronteiras ou barreiras físicas, é a criação de uma entidade de integração regional, sem atuação política, voltada ao planejamento e execução de ações que integrem a região e beneficiem a todos os indivíduos que nela vivem. Entre outras atividades, a integradora poderia atuar com implantação conjunta de soluções tecnológicas, usando tecnologia e infraestrutura fornecida pela Prodesp, como digitalização e disponibilização do cadastro imobiliário, emissão de certificados e alvarás, marcação de consultas, e matrícula na rede de ensino. Discussão e implementação de políticas públicas, como legislação comum e complementar relacionada ao urbanismo. E uma forma integrada de tratar a segurança pública, com a instalação, apoiada pelos órgãos de segurança e defesa civil do Governo do Estado, de um centro conjunto de operações, controle e monitoramento de segurança e áreas de risco. Desenvolvimento cooperado de soluções, como compra e instalação de semáforos e iluminação pública inteligentes, bilhete eletrônico no transporte, e georreferenciamento dos municípios. Atenção a questões inovadoras, como o aproveitamento e a ampliação da geração da energia alternativa gerada por alguns municípios da região. E o planejamento e execução a longo prazo de políticas de atenção e incentivo à inovação e ao empreendedorismo. E a extensão das boas práticas de alguns, a todos os municípios. Com apoio e suporte da Secretaria de Gestão e Governo Digital de São Paulo, que também poderia estender as experiências e boas práticas do Estado, para apoiar os municípios em suas transformações digitais. Assim, olhando de fora para dentro, e tirando conclusões baseadas tão somente em dados e fatos, identificamos 4 problemas sistêmicos, para os quais propomos 3 linhas de ação integradas e conectadas pelo fator humano. Reposicionar a região nos indicadores. Integrar a região com foco nas questões humanas. E retomar a atividade econômica. As linhas se estruturam em 3 eixos que se complementam e se apoiam: informação, capacitação e integração. Com a atuação integrada dos governos e instituições locais, apoiados pelo Governo do Estado, com suas secretarias e órgãos, especialmente as instituições de ensino técnico e superior, e as instituições de pesquisa. E sustentados pela tecnologia.
temos certeza de que conseguiremos transformar a região administrativa de Franca em um destino desejado por pessoas procurando locais para viver e organizações procurando locais para investir.